Muito bem, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. E hoje nós vamos dar uma voltinha, né, meus amiguinhos? E hoje, em especial, eu vou atender 2 pedidos. Então vão ser 2 vídeos sucessivos. Um vai ser do amigo JL On The Road, que o JL On The Road pede para mim falar sobre dependência emocional. E depois o meu amigo Thiago, que tem um canal aí fantástico e que uma vez fez um vídeo muito bonito para mim, passando por uma região lá de São Paulo, lá de quando eu era criança. Então já agradeço aí ao Thiago também pelo vídeo, viu, meu amigo? Tamo junto, viu, parceiro? Então o Thiago, ele falou sobre uma questão de acolhimento. Então eu acho que esses 2 vídeos vão se conectar e vão ver no que dá, né? Vamos ver a Dona Malévola, como é que ela tá hoje, né? Porque ela anda meio paradinha. Ela não me decepciona. Mas não é isso, né? Eu troquei recentemente a bateria dela. E aí, quando a gente foi olhar, o ano da bateria dela era 2015. Caramba, bicho. Já estamos em 2021, a bateria dela era de 2015. Mas aguentou bem. Aí agora já coloquei uma outra novinha. E a outra tava pegando de boa, fi. Ai, ai. Vamos lá, aos pouquinhos a gente vai acertando, Dona Malévola. Amiguinhos, assista a vinhetinha, tá? Que daqui um pouquinho a gente já se encontra. Simbora, meus irmãozitos. É nóis. Então, meus queridos amigos, né, o Thiago e o JL On The Road solicitaram aí os seus temas, eles se intercambiam de certa forma, então eu vou tentar responder. A primeira coisa é a questão da dependência emocional, meus amigos. Então olha pro tio aqui e vamos entender pelo menos os conceitos básicos. O que é o sentimento? Tá? De uma forma simplificada. O sentimento necessariamente é um fenômeno perceptivo, ou seja, ele ocorre no seu cérebrozinho, com ênfase em regiões cerebrais como sistema límbico. Então a área límbica nossa ali também é responsável por questões de socialização, de afetividades. Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: existem pessoas mais sentimentais, vamos falar de forma bem simplória assim, do que as outras? Sim, existem. Existem pessoas com a área límbica mais desenvolvida do que outras. Aí isso aí renderia inúmeras conversas e pesquisas na área, tá bom? Só que não adianta nada esses sentimentos estarem internos, tá, a nível cerebral, se não há uma resposta no nosso corpo. E como que a gente responde? Através também das emoções.
Então, ou seja, as emoções vão ser exteriorizações daquilo que a gente chama de sentimento. E é evidente que isso envolve também uma química, tem uma estrutura chamada hipotálamo, que vai ajudar também a desenvolver essas respostas para o externo. Tudo bem? E aí, nós temos ali algumas pesquisas que falam, por exemplo, sobre também variações de tamanho de hipotálamo. De 2 milímetros a 4 milímetros de diâmetro. O que dá para deduzir, por exemplo, que existe a possibilidade de pessoas mais emotivas do que as outras, ou com respostas emocionais mais fortes, movidas por uma química mais forte do que as outras. Então, ou seja, não há uma linearidade de sentimentos e sequer de emoções ou de respostas. Então vão existir pessoas que vão ter respostas emocionais a certos eventos da vida muito mais fortes. E da mesma forma também que os nossos corpos também são diferentes. Então, vou dar só um exemplo. Você tem peles mais grossas e peles mais finas, que também vão alterar a captação do ambiente, que a gente chama também de sentidos. O tato é um deles. Então já chegamos pelo menos a uma conclusão, meus queridinhos, de uma forma evidente, muito simplificada, de que somos sentimentalmente e emocionalmente diferentes. Você vai ter o caso, por exemplo, dos psicopatas que não desenvolvem, tá, respostas emocionais iguais a de um ser humano considerado normal ou saudável mentalmente. Eles podem apresentar, por exemplo, a nossa percepção, um padrão muito mais frio, mais calculista. E isso também faz parte da estrutura cerebral deles. Nós sabemos, por exemplo, que a comunicação da área límbica com o córtex frontal dos psicopatas é um pouco diferenciada. Então, amiguinhos, não vamos generalizar em absoluto o ser humano, porque isso é um caminho furado. Mas seguindo então, meus amiguinhos. Então vamos partir então de um pressuposto que nós desenvolvemos também em relação a pessoas, objetos, lugares, conexões de sentimentos. E a percepção das coisas é diferente entre um e outro. Então, por exemplo, se você nunca foi no Rio de Janeiro e só vê o Rio de Janeiro através de noticiário, às vezes você pode desenvolver assim um certo medo ou receio de ir ao Rio de Janeiro, porque todo o feedback que você tem de lá é crime, é tráfico, é não sei o que, é tiroteio, é linha vermelha, linha amarela, sei lá. Não sou do Rio de Janeiro, não vou ficar falando termos de lá. Mas você acaba desenvolvendo, por exemplo, não somente sentimentos em relação ao Rio de Janeiro, mas padrões emocionais, respostas. Não, não quero, pelo amor de Deus, vamos para outro lugar. Não, não quero viajar para lá, não quero andar lá. E nós desenvolvemos também isso em relação a pessoas. Então, as primeiras conexões que a gente tem com os seres humanos é, primeiramente, com aqueles que cuidam da gente na nossa tenra infância. E aí a gente tem que primeiro analisar como é que foi esse ambiente que nós convivemos. Então, vou dar o exemplo da minha vida, que aí vocês podem refletir. Eu fui um garoto de classe média, média alta, vivendo em São Paulo, um condomínio fechado, numa área nobre,
E constantemente ouvindo da minha mãe sobre os perigos, né? Ó, cuidado, o perigo de você ser roubado, o perigo de você ser sequestrado, o perigo de não sei o quê. E minha mãe, ela tinha essa ênfase um pouco paranoica em relação à vida. Então minha mãe nunca foi assim, muito de ser muito positiva nesse sentido. Então já desenvolveu em mim uma visão de mundo parecida com aquela pessoa que tecnicamente me protegia. Então eu já desenvolvi ali uma certa dependência de segurança, uma dependência ali de acolhimento por parte da minha mãe. Então eu fiquei muito preso dentro de casa, essas coisas. Quando eu cheguei na escola, e na escola eu era assim muito fraquinho, muito franzino, muito bobão. No meu condomínio ali não tinha muitos garotos ali para brincar, os que tinham eram mais velhos. E os mais velhos já davam de vez em quando um coro na gente. Eu sei de cor o nome de todos eles. Então todas as reafirmações que eu tive de mundo foi de um mundo hostil, sabe? De um mundo assim um pouco perverso, perigoso. E aí eu fui desenvolvendo mais dependências ali em relação à família. Então quando eu chegava em casa, era aquela sensação de alívio, de como se eu estivesse numa espécie de um bunker, né? De guerra. Então, meus amiguinhos, não precisa dizer que eu acabei desenvolvendo uma dependência muito forte da proximidade da família, do acolhimento da família. E aí gradualmente eu fui ficando também um dependente emocional. Por que isso? Porque o Marco foi crescendo, ele foi vendo outras nuances da vida, conhecendo pessoas diferentes, blá 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 blá. Mas, ao mesmo tempo, o Marco conteve internamente alguns desses sentimentos. Então, por exemplo, uma vez meu pai olhou assim pra mim muito bravo e falou assim: para de chorar, para com isso. Ou seja, o choro não é pra você mais, o choro é pra uma menina, não pra um garoto como você. E como eu era extremamente dependente do meu pai, em segurança, afetivamente, mesmo ele não sendo muito afetuoso, eu segurei esse choro na tentativa de agradá-lo. Então assim, eu passei a ter essa dependência, não de sentimento, porque os sentimentos continuavam. Tanto que tem uma história interessante. Quando vinha o choro, o que eu fazia para que ele não visse? Eu ia para uma despensa que tinha no nosso apartamento. Eu escondia debaixo de uma das prateleiras, que era um cantinho assim, bem protegido. E para que eu conseguisse chorar, eu mordia o meu braço. Então meu braço vivia todo mordido. Por quê? Porque tinha certos momentos que eu não conseguia segurar a emoção. Eu tinha que extravasar os meus sentimentos. Então o que acontece? Muitas das vezes eu chorei longe de casa, eu gritei longe de casa. E eu tentava me manter o máximo possível estável perto deles, para poder ter o acolhimento deles. Então isso é interessante para a gente pegar e refletir. E da mesma forma que eu também desenvolvi futuramente esse mesmo padrão em relação às outras pessoas. Então quantos anos da minha vida, meus queridinhos amigos, eu fiz muito mais o que os outros queriam do que de fato eu queria da vida. Então para ser aceito assim numa turma de amigos, eu escondia certos sentimentos.
eu continha as minhas emoções, eu retinha, inclusive as minhas opiniões, porque as opiniões, elas também têm caráter emocional. Então, quantas vezes assim, não, eu vou concordar com eles, porque eu tenho uma certa dependência de acolhimento deles. E às vezes, quando eu era criança, principalmente, quando na escola eu ficava às vezes muito sozinho, na minha época, por exemplo, era comum você ter uns bonecos assim, uns Playmobil, umas coisas assim. Então às vezes eu levava para a escola, era muito molequinho, era criança, né? Eu levava um daqueles bonequinhos, então o que acontecia? Na hora do recreio, eu ia num lugar assim, num canto, colocava aqueles bonecos, simbolicamente como se fossem meus amigos, para ter um certo amparo ali. E aí então o que eu fazia? Eu me sentia ali acolhido. Já que para que eu fizesse parte de determinadas turmas, eu teria que fazer certas coisas que muitas vezes eu não dava conta. Então, por exemplo, se eu tivesse que bater em alguém para poder ser acolhido por alguém, eu não fazia. Então essa dependência emocional, meus amigos, de você ficar o tempo todo, sabe, bancando o simpático, bancando... Vamos falar de uma forma muito objetiva. Você ficar numa mendicância por acolhimento, aí você vira um escravo afetivo dos outros, porque para você ganhar isso é como um cachorro adestrado. O cachorro, para ganhar aquele pedacinho de carne, ele vai ter que fazer o que o dono quer, buscar a bolinha, abanar o rabo, sentar. Então, quantas pessoas eu não vi assim na escola, que fingia gostar da professora, do professor, só para, sabe, ter aquele parabéns. Então, às vezes, quantas pessoas eu vejo puxando o saco de chefe, aí quando eles encontram um espaço para poder falar, aí eles começam a falar mal do chefe. Mas por que eles não conseguem dar uma opinião sincera para o chefe? Porque há uma dependência, em todos os sentidos. Há uma dependência ali emocional, há uma dependência financeira. Então eu fico imaginando, por exemplo, se eu tivesse que fingir o que eu não sou para minha esposa, para poder ter acolhimento. E isso demonstra não uma pessoa tadinha, dodói, mas uma pessoa que é capaz de flertar com inúmeros jogos, papéis, mentiras, para poder conseguir o que quer. E eu vivo há bons anos uma espécie de gradual libertação da minha dependência emocional com os meus pais. Isso é tenso, moçada, porque em determinada época eu tive que colocar para fora um pouco daquilo que alguns chamam de seus demônios internos. Então, ou seja, chegar para os meus pais e falar, não dá mais para eu ficar fazendo papel de, sabe, de bonzinho, de fofinho, de filhinho do coração, para ter a aprovação de vocês, para ter um pouco do acolhimento de vocês. E evidentemente que, como eu era muito bom de teatro, eles assustaram. Então, a princípio, é uma fase. Não, é uma coisa psiquiátrica, leva lá para um psiquiatra. Não, é uma coisa espiritual, leva para o padre, leva, sei lá, para o pastor lá, exorcizar. Mas não era uma coisa assim, eu simplesmente estava num processo onde eu estava muito doente, eu já estava com síndrome do pânico há muito tempo.
Eu vivia doente, eu vivia cheio de ferida no corpo. A questão psicossomática estava muito forte e aí eu tive que pegar e falar, fudeu, eu vou ter que fazer um meio de campo aqui. Eu não vou poder ficar mais tão preso a essas relações, porque eu tenho um pouco que acolher também os meus próprios sentimentos e externalizar mais as minhas emoções. Não dá mais para ficar igual uma chaleira, sabe? Uma panela de pressão. E aí então, meus amiguinhos, a turma não gostou do novo marco. E aí então, esse novo marco teceu também novas estratégias, porque esse marco ainda era muito dependente, né, da aprovação deles. Então eu comecei a entrar num outro caminho chamado de compensação. Então eu tenho que fazer com que este meu sofrimento ele valha alguma coisa. Então a gente pode entrar para vários caminhos. Ou aquele caminho na qual você vai tentar se compensar através de alguns vícios. Você pode ir para bebida, você pode ir para droga, você pode começar a comprar. Consumo vai te dando ali alguns tipos de compensações, de sabores, de pequenas satisfações, mas se você é um dependente emocional, não adianta. Isso jamais vai substituir o elemento principal, que é você querer o acolhimento do que a Melanie Klein falaria de objeto original, ou o objeto mais primal. E aí no final das contas o Marco ficou durante anos e anos e anos tentando compensar isso através de muitas coisas e talvez tentar chamar a atenção deles por outras coisas, né? Porque havia sempre aquele diálogo, né, dentro da família, né? Ah, se você for assim, você não vai ser nada nessa vida. Tiveram palavras mais duras, né? Como você vai ser sempre um merda. Você não vai ser nada. Eu lembro que quando eu era ainda mais moleque, assim, adolescente, eu fui encaminhado para um psicólogo e esse psicólogo falou para mim assim, se resume em uma palavra só. E eu falei a primeira coisa que veio na cabeça, né? Eu falei lixo. E por que eu falei lixo? Eu falei lixo porque eu ouvia meu pai falando que certas pessoas que seguiam determinados padrões eram um lixo social. Que eram pessoas que tinham que ser mortas, esquartejadas, salgadas em praça pública. E isso ele falava na hora do almoço, na hora que a gente estava comendo. Era uma refeição um pouco indigesta. Mas não porque talvez ele fosse cruel, mas era a forma que ele tinha de responder aos sentimentos dele. Ele tinha que azedar um pouco, né, o ambiente para todo mundo fazer companhia no inferno pessoal dele. Então eu lembro que eu falei lixo. Mas é assim, galera, aos poucos a gente vai percebendo que existe uma responsabilidade nossa com a gente mesmo, que a gente não pode fugir. Tem um certo momento na qual você vai ter que assumir um pouco a responsabilidade sentimental e emocional sobre você mesmo e pagar o preço por ser quem você é. Não ser um criminoso, um delinquente. Eu estou falando assim, pagar o preço por ser uma pessoa mais autêntica, com valores autênticos, com virtudes autênticas. E hoje eu pago o meu preço, né? Eu estou assim profundamente afastado da minha família biológica.
Eu ganhei, né, como os senhores sabem, 2 famílias adotivas que me deram, assim, um acolhimento que eu nunca tive, né, em outras esferas. Mas mesmo assim, eu ainda falava, por exemplo, para o meu pai adotivo de São Paulo, eu falava assim, mas eu sinto ainda a falta da admiração deles, eu sinto falta de um elogio do meu pai biológico. Porque eu vejo ele elogiando os outros, mas eu não vejo ele me elogiando. Então essa dependência emocional, muitas vezes a gente leva para frente. E eu tento não desenvolver também uma dependência emocional com a dona patroa, com a minha querida esposa. Porque, sabe, esses padrões de comportamento, eles se repetem, infelizmente. Aí depois, futuramente, você vai desenvolver o quê? Uma dependência emocional com teus filhos. Aí você vai ficar aquele pai chorão. Ai, eles não me visitaram nesse fim de semana, mas eles sempre vêm. Meu Deus, o que eu fiz de errado? E às vezes não. Às vezes, simplesmente, naquele fim de semana, eles resolveram variar o processo. E aí você vai perceber que, na verdade, você tem que bajular, é você. Você tem que agradar mais, é você. E você tem que esperar muito, é de você. Então é isso que eu faço. Compreenderam, meus amigos? Então, assim, se eu vou comprar uma moto hoje em dia, eu vou comprar uma moto pra mim. Eu não vou comprar uma moto para que os outros olhem e falem, nossa, cara, que moto maneira, como você é foda, entendeu? Então hoje mudou um pouco essa perspectiva. Eu comprei um apartamento perto da casa dos meus pais, e aquele apartamento foi muito mais deles do que meu. Então eu comprei assim naquela esperança, assim, pô, vamos tomar um cafezinho junto, vamos reunir junto, vamos não sei o que, e nunca aconteceu. Eles estão na deles, eles estão na vida, na perspectiva, nos valores, nas prioridades deles. Eu que estava ali, viajando, sabe? Agora, né, eles vão ficar muito encantados porque eu estou agora com um imóvel que nunca sonharam que eu ia ter. Agora estou num bairro nobre que vai acolhê-los, e não é bem por aí, né, meus amiguinhos, que a banda toca. Aê! Então é assim, meus queridões. Vamos deixar um pouquinho de, como se chama, substância para o próximo vidinho. Então vai ter continuação desse, galera. Vai ter continuação. Então aproveita, curte o nosso vidinho. Curte aí, meu amiguinho. Se inscreva no nosso canal. Se inscreve aí, amiguinho. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E compartilhe com seus amiguinhos, para que novos amiguinhos venham para ouvir o Marcão. Vem me ouvir, gente, vem me ouvir, por favor. Eu preciso tanto que me ouçam. Isso aí, galera. Fui! E nos acompanha nas redes sociais. Instagram,